Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Tudo bem, gente? Gente, olha só, eu vou ter que confessar para vocês que essas minhas 2 últimas semanas, elas não foram fáceis. Olha, eu acordei 14 manhãs nesse Brasil e eu pensei assim, meu Deus do céu. Não tenho vergonha de falar que foi muito difícil. Caião, como é que foram suas 2 últimas semanas, amigo? Lívia, foram tensas também, né? Esse acumulado de notícias e tal, mas eu estou procurando evitar notícias. Então, deve ter sido menos tensa que a sua, porque eu não estou vacinado contra a Covid, mas eu estou vacinado contra esse excesso de notícias ruins aí. Não, beleza. E, amigo, você ficou muito nervoso essa semana na expectativa da convidada de hoje? Lívia, é uma grande brasileira, né? Então, não teve como a gente não ficar muito ansioso. Então, deu aquele nervosismo de ansiedade, querendo que chegasse logo para a gente começar esse papo. Menina, eu lembro quando eu era criança, lá em Coqueiros, eu sempre tomava banho depois da novela das 7, né? E aí eu não assistia muito Jornal Nacional, não, mas quando eu percebia que ia passar algum pronunciamento dela, eu corria para frente da televisão, você acredita? E agora eu tô aqui falando com ela. Ai, que coisa maravilhosa! Maravilhoso, gente, é com Caião, muita alegria. apresentem nossa convidada então, amigo. É com muita alegria, gente, que a gente vai receber essa grande mulher brasileira que, desde o fim da ditadura, ela está em quase todas as lutas mais importantes do Brasil, sempre do lado do povo, né? Com uma oratória, um debate, uma sinceridade, uma coerência muito forte. Tem vasta experiência política, foi vereadora, foi deputada, foi senadora, é também professora e enfermeira. E, gente, a especialidade dela é epidemiologia. Então, assim, fiquem ligados que a gente vai falar sobre pandemia, vai falar sobre CPI com toda certeza também. E é isso, esse é um mini currículo dela, tem muito mais. Estamos aqui com Heloísa Helena. Muito obrigado por estar com a gente, Heloísa. Oi, muito obrigada a vocês pela generosidade democrática do convite. Olha, Lívia, eu amo quando me dizem assim, porque uma tia minha diz, mas isso quer dizer que você já está muito velha. Para minha neta, eu digo que tenho 158 anos. Ela ri muito disso, né? Porque eu acho uma maravilha quando eu encontro grandes mulheres que foram meninas valentes e que me acompanhavam pegando brigas muito grandes do Senado. Então, eu gosto muito disso. Ontem mesmo eu estava até fazendo uma postagem sobre uma menina lá de Alagoas, a Camila Paiva, que é tenente-coronel, e ela estava no protesto, né, como cidadã, no protesto do Fora Bolsonaro. E ela estava nessa coisa da punição, né? Então, o caso dela e do Pazuello acabaram ficando juntos, né? Ela é uma tenente-coronel de Alagoas e ela me acompanhava muito quando pivetinha, né? Que a gente chama pivete lá no Nordeste. E eu fico muito feliz quando eu encontro meninas valentes, meninos valentes, que de alguma forma acompanharam minha trajetória, né? E no Brasil tem isso mesmo, né? As pessoas são mais conhecidas quando estão nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder, é um momento que tem mais visibilidade pública. Como eu não tenho mandato, aí as pessoas perguntam muito, Heloísa, onde é que você está? Meu Deus, a gente precisa tanto de você nesse momento. Eu digo, pois é, mas a democracia, o povo não me deu o mandato que eu queria, né? Então, agora são nessas horas que você testa o respeito pela democracia, né? Então, eu fico triste, claro, porque num momento como esse, onde tem uma comissão parlamentar de inquérito, eu me sinto super bem representada pelo Randolph, corajoso, muito querido nosso, mas é claro que, como eu sou da área, né, tem detalhes que você gostaria de estar lá, né, debatendo, Brasil, imagine a Heloísa Helena relatora dessa comissão, imagine. Pois é, mas o pior, olha só, né, o povo de Alagoas me trocou pelo relator, é um trauma isso. Eu perdi as eleições, né, que eu perdi para o Renan Calheiros, perdi para o Benedito Lira e perdi para o Collor, né? Então isso é um trauma. E mais trauma ainda quando eu via quem o estava apoiando, né?
pessoas que já se disseram de esquerda e apoiavam e chamavam essas figuras políticas de companheiros e camaradas e outras coisas mais, né? Mas isso faz parte da vida, né? O importante é a a luta, gente né? Olhar os caminhos caminhados, tenho certeza que vocês vivenciam isso também, Sim. e não se envergonhar desses caminhos, né? A coerência no mundo da política. A Lívia, no intervalo, ela dizia, viu, pessoal, que gostava muito de política, acompanhava muito política. Eu digo, olha, Lívia, ninguém acredita, né? Mas olha, para mim, política é uma máquina de moer gente, sonhos e dignidade. Sim. Eu só faço militância política por obrigação cidadã, mas não é uma coisa que me dá alegria nenhuma, entendeu? Eu estudo muito, sou muito rigorosa comigo mesmo, muito disciplinada, não entro... Já deu assim, alegria? Faço muito... Já deve ter dado muita alegria, senadora. Pois então é isso, né? Então você dá alegrias a algumas pessoas, e isso é uma honra para quem está na militância política, quando alguém lhe diz, olha, você falou o que eu queria falar, né? Travou a batalha que eu queria travar e você o fez no meu lugar, né? Mas é muito duro. Né? Olhe, Caio, para quem tem coerência política, honestidade intelectual, essas coisas, assim, para a grande maioria das pessoas, isso é considerado um defeito, assim. As eleições que eu perdi por aquilo que eu entendo que são atributos absolutamente inegociáveis, né? Que eu compreendo como virtudes. Esse é que é o pior coisa, é quando você perde eleições pelas virtudes. A gente vai muito abordar isso, eu tenho muita curiosidade, principalmente em relação a essa eleição de 2010, mas eu acho que aquela fala inicial da senhora sobre política pode combinar com a pergunta que eu quero fazer, que é o seguinte: a gente descobriu que a senhora acha que o Graciliano Ramos foi um grande autor da sua vida, né? Descobriu ainda jovem esse grande autor. A gente descobriu isso. E tem um trecho do Vidas Secas que o Fabiano ele se mete numa confusão lá, ele puxa a cadeia, apanha feito um condenado, um guardinha lá, e ele fica sem entender por que ele estava apanhando, ele fica desnorteado, né? Vou ler um trechinho aqui. O demônio daquela história entrava ali na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se ele tivesse dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. Senadora, tendo isso em mente, qual que foi o papel da educação e dessa paixão pelo Graciliano Ramos na sua militância política, né? Quando é que a senhora começou a querer entender as coisas? Oh, mas que passagem! Olha só, ele foi longe, viu? Bom, primeiro, assim, eu acho que a educação é uma revolução na vida de algumas pessoas, né? Porque o acesso ao conhecimento é algo que ninguém nunca pode roubar de você. Você pode morar na favela, ser branco, preto, índio. Se você tem acesso ao conhecimento, alguém não pode, rouba de você a eleição, rouba o voto, rouba a casa, rouba a sua dignidade, mas nunca será capaz de roubar o conhecimento, né? Aquilo que você tem através da educação, seja a educação formal, seja a educação conquistada através dos recursos literários, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E eu digo sempre, Caio, assim, que eu tive uma grande sorte, porque eu morava numa cidade do interior, né? A cidade chamada Palmeira dos Índios, que é a cidade que Graciliano Ramos foi prefeito e foi odiado como prefeito, né? Por assim dizer, odiado, porque ele só queria fazer as coisas certas e a maioria dos eleitores não queriam. Então, eu tive uma sorte muito grande, porque eu morava né, eu sou de uma família muito humilde, que não tem nada a ver com política. Meu pai morreu, eu tinha 1 mês de idade, minha mãe nos criou, né, uma grande mulher, hoje é guerreira celestial, mas uma grande mulher. Ela mal sabia assinar o nome, e ela tinha era uma visionária, né? Então ela gostava muito de comprar livros, né? A gente mal tinha o que comer, se passava aqueles homens na porta comprando livro, ela comprava livro, enciclopédia, aquelas coisas de antigamente.
E a minha cidade, essa cidade onde eu morava, né, eu não sou nascida na cidade, mas eu morava lá desde criança, era onde tinha a casa, que é a Biblioteca Graciliano Ramos. Porque, embora ele tenha nascido em Quebrangulo, uma cidadezinha perto, ele foi prefeito lá. Então, essa casa, que era a Biblioteca Graciliano Ramos, meu irmão ganhava uns diplomazinhos de maior frequentador, porque meu irmão mais velho foi assassinado quando a gente tinha 15 anos, e meu único irmão hoje, ele era o maior frequentador da Casa Graciliano Ramos. Então, eu passei a me apaixonar por Graciliano Ramos vendo meu irmão ser um apaixonado. Meu irmão é médico, né? É mais velho do que eu, quase 5 anos, mas ele é quem foi a grande pessoa, assim, para me levar para o mundo do Velho Graça. E para mim foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque eu nunca vivenciei o dilema entre religião e a linguagem, né, de um duro, cheio de poucas palavras, como um velho comunista, como Graciliano Ramos. Então, as irmãs holandesas, que assim, foram uma maravilha na minha vida, porque eram grandes mulheres corajosas e revolucionárias, andavam numas motinhas lá no interior, então, e dirigiam uma Kombi, né? Então, essas irmãs holandesas que moravam nessa cidade, então a gente estudava, né? Era uma escola católica, e a gente estudava a história, para nós era a história de luta e libertação do povo de Deus. Então, eu nunca vivenciei experiências horrendas na igreja, nem com os padres que estiveram na minha infância, nem com as freiras. Pelo contrário, eu era a mais pobre, a mais doente, eu era muito doente. Todo ano diziam que eu ia morrer. Né? Era uma coisa, todo ano diziam que eu ia morrer porque eu era muito doente. Tinha problema pulmonar, ainda tenho asma até hoje, tinha problema renal, fiz glomerulonefrite. Então, todas as coisas que tinham, vai morrer, todo ano vai morrer, todo ano vai morrer, eu não morria. Então, eu tive uma excelente experiência por isso, porque eu vivenciei a análise do mundo real, né, através das freiras holandesas, que ensinavam a história de luta e libertação de um povo. Os padres da minha infância eram pessoas maravilhosas, nunca vivenciei experiências dramáticas, horrendas, inaceitáveis, relacionadas à violência sexual com a igreja, e vivenciei a leitura, né, através de minha mãe, que nos ensinava sem nem ter acesso à leitura, e meu irmão. Então, assim, para mim foi uma combinação perfeita, por isso que eu nunca vivenciei esse dilema relacionado a poder ser cristão e ser de esquerda, porque hoje tem mais um componente de moda. Mas no início, quando eu comecei, era algo que poderia ser considerado inconciliável, né? Que era você ter uma relação com o mundo espiritual, com a divindade que se encerra em cada ser humano e na natureza, e era meio inconciliável, né, com a minha formação, porque eu vivenciei uma formação do ponto de vista da concepção ideológica muito importante para mim, porque foi muito rigorosa intelectualmente. Então, eu tenho toda uma concepção, né, da chamada esquerda socialista, que para mim foi muito importante também. E nunca vivenciei nenhum dilema, porque, ao mesmo tempo, eu via a história de luta e libertação do Evangelho e um velho comunista, né, de poucas e duras palavras, que era o velho Graça, o Graciliano Ramos. Então, uma lembrança linda que você me trouxe agora, viu, Caio? Senadora, e aí quando que a senhora percebeu, né, teve todo esse começo aí muito, muito intenso, muito denso de emoção, de informação, quando que a senhora percebeu que a senhora seria uma política? Tipo assim, olha, eu sou uma pessoa política, eu tenho que entrar na política, não tem como eu sair disso, eu tenho que seguir esse destino agora. Quando foi? Se eu disser para você, foi por acaso. Porque Por acaso? eu fazia militância política, eu fazia militância nos movimentos sociais, no campo e na cidade, então eu tinha uma relação, né, do ponto de vista ideológico com a concepção da Quarta Internacional, que era um grupo de trotskistas, que a sede era em Amsterdã, então eu já estudava muito sobre isso, tinha
profunda relação no movimento sindical e no movimento dos trabalhadores rurais, então eu vivenciava isso, mas eu não, então eu era, né, um ser político, mas eu não tinha nenhuma pretensão de estar disputando uma eleição. Eu não tinha nenhuma pretensão porque eu já estava na universidade e eu estava me preparando até para sair do Brasil, né? Porque eu tinha 2 propostas, né, de alternativas de formação na universidade, acadêmicas, então eu estava muito mais voltada para isso. Nessa época eu estava no PT, né? Nessa época eu era do PT, e foi um período onde a gente definiu no partido que quem não, assim, as pessoas que tinham mais chance de ganhar a eleição, elas iriam ser candidatas a vereadores. Então, o partido precisava de mim para ser candidata a vice-prefeita do então candidato a prefeito Ronaldo Lessa, que precisava de mim. Então, eu fui, porque era uma forma de fazer o embate do ponto de vista ideológico com as forças políticas que eu considerava do atraso. Era muito importante, porque como eu trabalhava muito com o movimento do campo e tinha um processo migratório muito grande, de forma extremamente fragilizada para as periferias, no caso da capital, como havia as periferias das grandes cidades, onde os trabalhadores rurais, especialmente do setor canavieiro, acabavam expulsos do campo e vivenciavam situações extremamente dramáticas nas favelas. Então, em função disso, eu fui para fazer esse debate. Só que a roda da vida, nós acabamos ganhando a eleição, não havia nenhuma possibilidade de ganhar a eleição pelos analistas políticos, nós acabamos ganhando a eleição, depois aí eu fui vice-prefeita, foi muito bom para mim, porque eu aprendi muito na área de administração pública, finanças públicas, orçamento, toda essa experiência. Eu era da área da Universidade de Epidemiologia e Planejamento de Serviços Públicos, portanto, já tinha uma dedicação grande a essa área de estatística, de diagnóstico situacional, de planejamento, mas foi uma experiência muito importante para mim. Então, aprendi muito sobre infraestrutura urbana, porque havia um compromisso, né? Eram pessoas da universidade que estavam nas secretarias de obra, na secretaria de finanças, então foi uma experiência muito importante para mim, sobre infraestrutura, sobre transporte público. Como eu era muito da área de saúde e educação, eu acabei me envolvendo muito, aprendendo muito, e acabou que eu fui deputada estadual, né, porque também não tinha, sempre aquela coisa assim, a pessoa que mais tinha possibilidade de eleger no momento era eu, então eu fui a primeira deputada estadual do partido do período e fui a primeira senadora, porque de deputada estadual terminou meu mandato, eu fui candidata a senadora, né, e acabou que o mandato do Senado foi um mandato que me deu, assim, que eu acho que todas as experiências políticas você é testada todos os dias. É por isso que eu aprendi na política que essa conversa de dizer que o poder muda as pessoas é conversa. O poder revela quem a pessoa é. Se o cabra é um inconsequente, né, canalha, imoral, insensível, frio e bandido, ele se revela. Na verdade, não muda ninguém. Não estou falando só por mim ou só por pessoas da esquerda, né? Eu convivi com Simão, com outras pessoas, que mesmo pessoas que pensavam um mundo distante do meu, mas não abriam mão de lutar pelo que acreditavam, mesmo, e eu respeito mesmo quando tem concepções ideológicas diferentes das minhas, né? Então, eu fui super por acaso, infelizmente, né? Ou felizmente, eu entrei assim, foi por acaso, ninguém queria ir, acabou que eu fui para ajudar a fazer a disputa no imaginário popular em torno de um outro projeto de cidade, de uma outra concepção ideológica e programática, e acabou que veio junto com, na época era o Fora Colo, veio junto com outros movimentos e que acabamos ganhando a eleição. E eu fui muito testada, foi no Senado. Sem um desejo prévio, né? Sem um planejamento, a vida te levou e a senhora mostrou grande habilidade nisso. Mas, assim, eu queria até voltar um pouquinho nessa questão da senhora ter escolhido
epidemiologia. Por quê? Teve alguma... O que te levou a escolher isso que hoje é tão importante a gente ter Pois especialistas, é, né? pessoas... Nunca foi tão importante, né? Pois é, para você ver, né? Na verdade, eu sempre quis estar na área de saúde pública. Meu irmão é mais velho que eu, ele já estava fazendo medicina, e a gente sempre tem aquela história, né, que a gente achava que ia ajudar em alguma revolução por aí afora, e a área da saúde é uma área muito necessária. Então, meu irmão era médico, eu fui enfermeira, então eu digo que eu sou enfermeira sanitarista por vocação e epidemiologista por opção mesmo, né? Era uma área, porque a área que você analisa é através do perfil epidemiológico, você usa muito a ferramenta matemática, né? E os números mostram histórias de vidas destruídas, sofridas. Então, o perfil epidemiológico ele mostra do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem. Então, e mostra muito de como a vida como ela é. E não é à toa, Caio, que todas as epidemias ao longo da história da humanidade, estando ou não em contexto de pandemia, elas são um feixe de luz na vida como ela é. Então, é o momento onde se mostra como a riqueza é construída e como a riqueza é compartilhada. E não é à toa que esta também, né, que mostra como a forma predatória de lidar com a natureza ela acaba trazendo elementos da natureza para a vida da humanidade, e essa exploração perversa, como foi em todas as outras, como é em relação à dengue, febre amarela, chikungunya, malária, como foi em relação ao sarampo, que era a peste bovina. Então, toda essa forma, e como foi agora, né? Tanto entre 2002 e 2004, com o SARS-CoV hoje classificado como 1, em 2011, 2014, com o MERS. Então, sempre mostrando como essa forma predatória de lidar com a natureza, da destruição da natureza, acaba trazendo, né, outras forças, né, vivas da natureza para a vida, impactando na vida dos humanos também, né, que é a coisa como acontece hoje. E o feixe de luz é porque sempre mostra tanto essa forma predatória, voraz, de destruição da natureza para a acumulação de riqueza dos humanos, quer dizer, de alguns poucos humanos, né, que é quem se beneficiam financeiramente com esse tipo de destruição e que acaba impactando em todos os outros humanos, e também mostra a vida como ela é, do ponto de vista do acesso ao mundo do trabalho, da inclusão produtiva, do saneamento, da habitação. Nas epidemias você vê claramente porque que as pessoas não... A gente começou falando sobre a questão do acesso à internet, porque eu tive um pouco de dificuldade de pegar a internet, então a gente falou sobre isso, então mostra, né, como as pessoas, até para vivenciar o isolamento individual, o isolamento social, qualquer forma que seja dado a essa concepção de evitar que mais nuvens de vírus sejam estabelecidas e mais pessoas adoeçam. Então, mostra a vida como ela é. Aí, milhões de pessoas que sequer podem fazer o isolamento social, não podem fazer o isolamento individual nem familiar. Por quê? Porque muitas vezes precisam estar diretamente no mundo do trabalho, ou na informalidade, ou em atividades profissionais, não podem fazer o isolamento dentro da sua casa, que é um mecanismo da vigilância epidemiológica muito básico, que você testar, você detecta precocemente os sintomas, testar, isolar, identificar nos comunicantes e também isolar. Muitas e muitas pessoas que já há muito tempo, né, que havia vivenciando isso, e as patologias, doenças chamadas infecto-contagiosas, e que as pessoas moram no cubículo e que você não consegue nem fazer o isolamento dessa pessoa dentro da própria casa. Então, a vida como ela é, você dizer assim, olha, as condições de higiene, olha, você tem que lavar as mãos, você tem que ter acesso a álcool gel,
milhões de pessoas que não conseguem fazer isso, que moram em situações precárias, que não têm acesso à água potável, ao volume de água potável que é necessária, não têm acesso ao álcool gel, vivenciam indignas de trabalho. Imagina um catador de lixo que está lá procurando lixo, né? Como é que ele vai? Mesmo o trabalhador que é formal, que faz a coleta do lixo, ele está lá com aquela roupa, ele pega numa coisa contaminada. Como é que ele vai fazer? Ele vai de um saco para outro, ele está suando, né? Ele passa a mão. Como que ele vai conseguir estabelecer todos esses mecanismos, né? Então, mostra a vida como ela é, mostra a situação da economia, a fragilidade econômica, a fragilidade de políticas, né, que a gente chama de renda básica, que nunca teve como política de Estado, sempre foi considerada política de governo. Então, mostra a vida como ela é, mostra como a riqueza é construída, mostra como a riqueza é distribuída. E é muito duro para nós de epidemiologia, por quê? Porque há muito tempo, mesmo antes da Constituição de 88, né, que é onde foi criado o capítulo do Sistema Único de Saúde, onde depois entrou a lei orgânica, a lei 8080, depois 8142, toda a legislação específica do SUS. Quando o presidente da República começou a criar aquele falso dilema entre isolamento e emprego, saúde e economia, a gente que é da área da saúde pública, menino, eu tinha tanta raiva, porque esse é um assunto tão superado para a gente, muito antes do debate da reforma sanitária, muito antes da Constituição de 1988, nós já dizíamos, e é por isso que na lei orgânica do SUS, a gente relaciona saúde a emprego, políticas econômicas, renda. Antes mesmo de políticas de saúde e políticas sociais, está lá políticas econômicas. Então, para nós, a questão da saúde ela sempre teve uma vinculação direta com a questão da inserção produtiva, do emprego, da economia. Então, nunca existiu esse dilema para a gente. E foi um falso Mas para alguns criado. médicos, né, para alguns médicos que assessoraram o presidente, hoje a gente viu a notícia do Shadow Cabinet. Ele tinha uma turma de médicos assessorando ele, ao contrário da ciência, né? Como é que essa disputa... E eu digo assim, porque é claro que a ciência, né, ao contrário do que dizem alguns, né, começou da velha concepção da esquerda marxista, a ciência não é neutra, não é. A ciência é intervenção humana, e é intervenção humana que pode conduzir para a exploração humana ou para a emancipação humana. Mas, no caso específico, quando ela possibilita saúde, possibilita vida, possibilita menos risco a você morrer sufocado numa enfermaria superlotada sem acesso a um leito de UTI, porque é impossível que adoecendo todos e continuando adoecendo todos de outras coisas, de infecto-contagiosas, de crônico-degenerativas, de cardiovasculares, de acidentes de trânsito, de violência, de agravos externos, é a mesma estrutura do serviço de saúde público para as mesmas doenças que já vinham acontecendo e mais uma da Covid-19. Então, é evidente que é impossível que se tenha leito suficiente para todos ao mesmo tempo. É por isso que testar, isolar, detectar precocemente sintomas, tratar, isso é de fundamental importância. Por quê? Porque é o diagnóstico precoce e o monitoramento que pode possibilitar que o quadro não se agrave, mas só que vira tudo uma grande confusão, né? Porque não é que a ciência seja neutra e sempre boazinha. A ciência faz agrotóxico, produz veneno, né, para destruir a natureza e para fazer a riqueza de muita gente. Óbvio que não é só isso, mas quando ela é agilizada no mundo todo, né, e que quando os governos querem, pode inclusive quebrar patentes para viabilizar mais produção, mas os governos foram também, né, muitos anos, inclusive não apenas neste que está na presidência, que se comporta como um soldado covarde sem honra, que deixa feridos para trás,
mas há muito tempo já no Brasil os governos federais adoravam não investir em insumos na área da saúde, preferiam comprar baratos às custas da exploração da força de trabalho de outros países que produzem, né, com A gente preço importou até infinitamente máscara, né, menor. senadora? A gente Oi? importou até máscara, a gente importou tudo, Claro, importa tudo. claro, Senadora, porque para o deixa eu só voltar um Brasil... pouquinho. Oi. Deixa eu só voltar um pouquinho. Vamos segurar um pouquinho Eu sou asmática, né, a- Lívia? Você sabe que mulher asmática fala sem respirar. Problema. Vamos Vai. segurar um pouquinho essa parte do governo Hum. atual com a pandemia, que a senhora falou uma frase, que a senhora falou assim, a vida como ela é, enquanto a senhora estava falando, né, da pandemia e tal. E aí eu pensei o seguinte, na sua carreira como senadora, né, quem via a senhora no púlpito, né, falando e muito bem, e se posicionando e não baixando a cabeça, não tem noção da luta que é uma mulher estar num ambiente dominado por homens. A gente vê na própria CPI da pandemia, já que a gente estava falando na pandemia, que é muito engraçado, porque às vezes as mulheres elas só estão falando um pouco mais alto, e aí os senadores falam, não fica nervosa, Calma. entendeu? E eu queria saber o seguinte, como é que foi para a senhora ser uma mulher? Porque além da senhora ser mulher, a senhora entrou no Senado muito nova, né? Muito nova. A média de idade dos nossos senadores é de 60,5 anos, né? Então era uma menina, digamos assim, né? Eu entrei com a idade mínima mesmo. Exatamente. Como é que a senhora conseguiu ser a Heloísa Helena daquela forma que passava no Jornal Nacional, apesar de tudo isso, apesar de todo esse machismo? Bom, todas as vezes que alguém me conhece e que diz ou que lembra de alguma fase minha e diz assim, ai, você é muito braba. Aí eu brinco e digo, você não conhece as minha mãe, as mulheres da minha família, umas amigas que eu tenho, né? Eu até brinco, né? Eu digo, olha, de perto eu sou normal. Agora, é engraçado assim, lógico que ser dura no embate como eu sou, não quer necessariamente dizer que não tenham pessoas que são calmas, com uma temperança maior e que são corajosas, né? Eu digo sempre, eu e Marina, nós somos muito amigas, embora a gente pense coisas às vezes diferentes, mas nós somos muito amigas. E Marina é a mulher corajosa, serena, né? E eu sou a mulher corajosa, faca na bota, como diz no Rio Grande do Sul, ou faca peixeira, como diz no Nordeste. Eu sou mais dura mesmo no combate. E tudo que você tem a ver como a vida lhe fez, né? Quais as circunstâncias que você precisou enfrentar e que muitas vezes você teve que alterar a voz. Queríamos nós estar no mundo onde as pessoas não precisassem alterar a voz para apresentar um argumento, que a força do argumento, né, fosse infinitamente maior do que a elevação da voz. Entretanto, existem algumas pessoas, né, a maioria do mundo masculino, existem algumas pessoas, e claro que se eles assim são, é porque as mulheres ajudam eles a serem. Vamos nos perguntar também, porque os rapazes nasceram de homens, vivem com mulheres, nasceram de mulheres e de homens, e foram criados por mulheres. A gente sempre tem que se perguntar como é que a gente está criando os nossos meninos e as nossas meninas. Se os nossos meninos para corajosamente desbravar caminhos do mundo, ou as nossas meninas para olhar o mundo pela fresta da janela. A gente sempre tem que se perguntar isso. Mas existem pessoas, e no mundo da política, como você corretamente lembrou, é maioria, porque é um mundo realmente masculino, a maioria é masculina, e existem pessoas que parecem, né, que o conduto auditivo só ouve com o aumento dos decibéis, né? Então, se fosse necessário, eu aumentava mesmo, e quem achar ruim não ouça, né? Ponha um fone, faça alguma coisa ou saia de perto. Então, eu sofri muito por isso, e é por isso que, para completar, dentro do meu temperamento, assim, eu paguei um preço muito alto, mas todas as vezes que eu olho, né, pelos caminhos que eu caminhei, eu olho as profundas cicatrizes que tenho e as considero um tributo sagrado a quem esteve no campo de batalha sem assinar a rendição da covardia e que não se vendeu, onde é muito fácil se vender e é muito cômodo e menos sofrido. Então,
Eu me irrito também quando eu vejo isso, como você vê. Eu me irrito demais também quando eu vejo, quando dizem isso, né? Calma, porque primeiro que é meio que um mecanismo de ironia, né? Então, por quê? Porque na sociedade, de uma forma geral, é assim, o homem, se ele fala alto, é corajoso. A mulher se faz histérica, doida, mal amada, mal comida e outras coisas mais. Então, existe isso, né? Porque é uma sociedade que tem uma hierarquia perversa mesmo, tem, né? Tem entre ricos, pobres, brancos, negros, hétero, homo, homens e mulheres, ricos e pobres, tem esse tipo de hierarquia perversa, e existem determinados comportamentos que são aceitos nos homens e que são odiados nas mulheres, né? Desprezados nas mulheres e, às vezes, até pelas mulheres. E eu me sinto também profundamente mal quando eu vejo determinados homens que fazem isso que você corretamente falou entre as mulheres, quando elas estão expressando a dignação ou a coragem, como elas entendem que deve ser expressado, ou geralmente quando elas têm razão, né? E às vezes acontece também quando uma mulher é mais calma, aparecem alguns homens com todo o percentual, né, da histeria, querendo impedir que a pessoa fale. E eu digo para você, assim, pode ser uma pessoa que pense o mundo totalmente diferente do meu, mas se eu estiver vendo ela agredida, seja por uma força masculina ou feminina, é o que me move. Se talvez me perguntasse o que te move ainda para fazer militância política, quando é uma coisa que você nem gosta, é a injustiça, Lívia, tenha certeza disso, é a injustiça. E você mede a injustiça não apenas quando lhe convém. É por isso que no mundo da política tem uma coisa que é a chamada ética seletiva, que é uma coisa irritante e que foi uma coisa importante para mim porque me testou na política. Eu digo sempre que o mandato de senadora, todos os mandatos pelos quais passei, sempre testam. Mas no caso do Senado, como são 8 anos, né? Então é um tempo longo, eu tive a oportunidade de ter metade do mandato, né, na oposição, como líder da oposição, 2 anos, do governo Fernando Henrique, e depois eu fui testada na política, porque foi o Lula presidente, e eu vinha dos quadros de PT e fui testada entre ter cargos, prestígio e poder, ou lutar pelo que acreditava. Então, foi um momento muito importante da minha vida, porque tudo que eu falava de banqueiro, do capital financeiro, eu fui testada no governo que eu ajudei a eleger, quando colocou lá um banqueiro a presidente do Banco Central. Então, era sempre um teste para mim. E isso possibilitou, inclusive, né, amarguei todas as derrotas, né, posteriores, eu amarguei justamente pela minha coerência política. E eu lembro que quando eu saí do Senado, eu estava muito emocionada, porque foi uma sessão de despedida dos funcionários do Senado, né? Além do pessoal que trabalhava comigo, muitos senadores fizeram falas bonitas, né? E eu me emocionei muito. Mas quando eu saí do Senado, né, que eu estava muito triste, né? Emocionada, né? Porque eu não me candidatei. Acho que você lembra, eu fui candidata a presidente, porque na época eu fui para ajudar o pessoal, e eu não fui candidata à reeleição. Então, quando eu saí dirigindo meu carro, né, eu tinha um jipinho, eu saí dirigindo o jipinho e eu olhei assim, sabe? Quando eu olhei no retrovisor, estava lá, né, aquele monumento do Niemeyer, o Senado, e eu olhei assim no retrovisor, olha só, passei por aí e não me vendi, né? Então, para mim, como mulher, foi muito importante, porque quando eu cheguei no Senado, como você disse, eu era jovem, né? E quando eu cheguei no Senado, eu fui barrada no elevador. Eu não tinha cara de senadora, realmente. Eu fui barrada no elevador. E lógico... Não, eu fiquei lá, porque tinha lá, né, uma placa de senador, e eu fui entrando lá e fiquei lá esperando, né, na porta barrada, né? Porque eu não ia brigar. Eu só gosto de brigar com gente maior do que eu. Sim, gente do meu top.
ou o assessorista, ele fez, olha, moça, a senhora não pode entrar aqui, é só para o senador. Eu disse, tá bem, eu fiquei sabendo. Aí chegou um outro senador, me reconheceu e foi. E ele ficou morto de vergonha, né? Então, a partir disso, eu chamava todo mundo de excelência. Eu chegava no elevador, excelência, excelência, me dê um cafezinho, excelência. Eu chamava todo mundo de excelência. E ele ficou morto de vergonha. Eu digo, meu filho, 81 pessoas novas, como é que você vai lembrar? Tinha lá um livrinho. 81 velhos, né? 81 então, velhos. como é que ele ia lembrar? Eu digo, imagina os da Câmara, aí é que vai ser pior ainda, porque lá não, se pressão era que era difícil, né? Esse assessorista deve contar essa história para todo mundo, com certeza. Mas aí aí eu fiquei chamando todo mundo de excelência, porque ficava mais fácil, né? Mas ele ficou morto, né? Muito constrangido. Eu digo, besteira, isso é besteira, não sei o que. Mas senadora, é isso. Senadora, a senhora falou também dessas feridas deixadas no campo de batalha que a senhora nunca se vendeu. Ainda hoje, no seu Twitter, tem uma frase assim, coração partido mas eu nunca me vendi. Isso. Mas assim, às vezes a gente vai para o campo de batalha, a gente sara as feridas e o coração não fica partido. O coração da senhora está partido? Por quê? Não, eu digo assim, eu digo que é melhor coração partido do que a alma vendida. Porque quando você tem que tomar determinadas decisões na sua vida, e especialmente no mundo da política, porque no mundo da política, assim, chega um momento em que você pode ter cargos, prestígio e poder, ou você vai cair lutando pelo que acredita, né? Então, eu tive a oportunidade, é por isso que as pessoas pensam que eu tenho mágoa, rancor desse período, né, de perseguição lá no PT. Eu não tenho mágoa, rancor, não. Eu, aliás, se for para agradecer a Deus, né, porque eu nem boto Deus na política, porque é um mundo tão mundano que não dá nem para você incluir forças espirituais elevadas. Mas eu digo sempre assim, que eu agradeço porque fui testada. Ser testado na política não é para qualquer um. Então, eu acho ótimo, porque eu tive a oportunidade de ser testada, porque eu podia ficar na dúvida, será que eu falava? E eu lembro que eu vivenciei isso, né? Eu me lembrava exatamente do que eu fiz na Comissão de Assuntos Econômicos contra o Armínio Fraga, que era um economista empregado de banqueiro. Quando indicaram um banqueiro, eu digo, não é possível, né, que eu vou esquecer de tudo aquilo que eu falava sobre política econômica, dívida interna, dívida externa, juros. Não é possível, né? Então, eu tive a oportunidade de ser testada e, na época, eu dizia isso, é melhor coração partido, porque, para mim, imagina, né, o partido que eu dediquei os melhores anos da minha vida, da minha juventude, para ajudar a construir e ter que enfrentar e romper para defender aquilo que eu aprendi lá. Então, é por isso que essa frase sempre, é melhor coração partido do que alma vendida. Então, é meio assim, eu espero que a muito bem explicado. Agora, entenda isso. Isso, entendi. Agora é o seguinte, a senhora falou assim desse combate, né, durante o período que a senhora foi senadora no FHC, contra digamos assim, o neoliberalismo, né? Contra o rentismo na economia, contra a concentração financeira dos bancos, contra essa concentração de renda na mão de poucas pessoas, né, uma fome alastrando, etc. E a senhora sempre combateu isso e continuou combatendo, né, como a senhora afirmou agora, com muita coerência, não deixou de lado esse ideal, combateu lá ferozmente também na indicação do Henrique Meirelles para o Banco Central. Mas o motivo principal da saída foi uma indisciplina em relação à questão da votação da reforma da Previdência. Aquela reforma da Previdência de 2003, que, dentre outras coisas, ela estabeleceu que os servidores públicos eles não iriam aposentar com salário integral, eles começaram a taxar os servidores aposentados, cobrar, eu acho que uma alíquota de 11%, e tentaram fazer uma negociação em relação ao judiciário, acabou não acontecendo e fizeram um teto para o judiciário estadual, etc. Hoje, a senhora acha que esse combate ele foi certo da senhora ou foi um pouco errado, já que a gente, enfim, tem que ter, talvez, né, não sei, eu quero até a opinião da senhora, a gente deveria ter uma reforma que desse igualdade, né,
para o Brasil, né? Porque, assim, tem gente que aposenta com 30 mil, com o último salário vai incorporando gratificações, etc. Então, naquela época, as pessoas se aposentavam. Lógico que essa não é a realidade de todos os servidores, talvez seja da minoria, mas o que a senhora pensa hoje em relação a essa questão? Não, assim, primeiro que quando eu falei no início sobre ética seletiva, é porque, por exemplo, assim, quando eu via as pessoas que votaram com o Lula, no governo Lula, naquela reforma da Previdência, e depois falavam mal do Bolsonaro quando estava fazendo a sua reforma da Previdência, é o que eu chamo de ética seletiva. É a ética da conveniência. Se o seu adversário político está roubando, você se enche de indignação e o combate. Se o seu amigo político, o seu partido político está roubando, você faz de conta que não vê ou ousa até justificar ou dizer que não é verdade. Então, primeiro que a reforma da Previdência, todas as reformas desse aparelho de Estado privatizado a serviço de uma minoria, ela é necessária. O problema é que não é aquela reforma da Previdência. Não é a reforma. O Fernando Henrique fez a reforma da Previdência e disse que ia resolver todos os problemas do Brasil por causa daquela reforma. Aí o Lula fez a reforma da Previdência, disse que ia resolver todos os problemas do Brasil com aquela reforma. Aí o Bolsonaro faz a reforma da Previdência dizendo que vai resolver todos os problemas do Brasil com a reforma. Mentira. Primeiro que eu sou favorável a uma reforma da Previdência que nenhum desses governos fez, porque sempre fez a reforma da Previdência retirando direitos de quem não podia perder esses direitos. Eu não acho justo, nunca, jamais, que um trabalhador da educação, um trabalhador da área de segurança pública, um trabalhador da construção civil, qualquer um trabalhador, esteja ele no setor público ou no setor privado, ele tenha, no meio do caminho, ele seja obrigado a trabalhar mais 8, 9, 10 anos de serviço para não ter uma perda de até 35% da sua aposentadoria. Então, quando você estabelece regras, eu acho inaceitável. Eu sempre quis uma reforma da Previdência que possibilitasse, inclusive, acesso à Previdência das mulheres, as mulheres que hoje vivenciam, e hoje, né, são as maiores vítimas nesse período de isolamento, que vivenciam o pior dos trabalhos, que é um trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente. Uma mulher que trabalha a vida toda dentro de casa, num trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado socialmente, não reconhecido socialmente e não remunerado, ela não tem acesso à Previdência. Então, eu lutei muito naquela época para que ela tivesse acesso à Previdência. Ela não é, se ela não tiver, e eu queria que ela fosse do mesmo jeito que os trabalhadores rurais tiveram acesso corretamente à Previdência, mesmo sem a sua capacidade contributiva, era de fundamental importância que a mulher tivesse também. Porque alguém pode dizer, tá, mas se ela pagar 15, 20 reais, bom, mas e a mulher que não tem como pagar? Que vivencia a vida toda disso? Então, é o típico trabalho escravo. Alguém pode dizer, não é trabalho escravo porque ela faz porque quer. Lava roupa, cuida dos filhos, cuida dos doentes, cuida dos pratos, cuida da comida, fazendo isso porque ela quer. Não é porque ela quer. A grande maioria vivencia isso, junto com a dupla e a tripla jornada de trabalho, não é porque quer, é porque não tem outra alternativa, nem tem quem faça. Então, era inaceitável que se fizesse uma reforma da Previdência que não tirou direito de nenhum desses supersalários que você falou, porque não mexeu em nenhum dos supersalários, e fizesse uma reforma da Previdência obrigando que trabalhadoras e trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública, melhorou a situação de acesso à Previdência de quem está na construção civil, que quando chega com 50 anos já tem tantas lesões de esforço repetitivo que não pode mais, não está mais apto ao mundo do trabalho, foi alguma coisa em relação ao que está lá catando lixo? Aquele que está lá na área de segurança pública, não fez. Então, em função disso, eu entendo que é inaceitável. Primeiro, porque eu sempre defendi que se tivesse uma auditoria que era necessária, uma auditoria nas contas da Previdência, inclusive com recomposição
de toda a arrecadação da Previdência, não havia déficit, porque era inaceitável que a mesma Previdência que se dizia que tinha déficit, o governo Fernando Henrique criou, o governo Lula recriou, o governo Dilma recriou, e o governo do Bolsonaro também, que era a desvinculação de receita da União. Como se podia aceitar que dissesse que tinha déficit na Previdência se essa mesma Previdência entregava 15% do seu recurso para pagar juros e civis da dívida? Então, honestidade intelectual na política é um defeito, né? Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que é para as pessoas não têm, porque eu posso botar no pau de arara esmagando, mas eu não abro mão. Quando eu posso ser convencida, não é ideia fixa, eu posso ser convencida pelo argumento. Agora, pela farsa do argumento, pela manipulação dos dados, como se eu fosse uma incapaz de analisar dados objetivos da administração pública, não. Então, mentir para a população de uma forma geral, eu não iria mentir, não aceitaria mentir para a população de uma forma geral. Então, são essas porque coisas também da vida. É porque o PT também, na época, lutou demais contra a reforma do Fernando Henrique, né? Essa Pois incoerência então, é muito flagrante. E o pior, eu dizia, sabe o quê, Caio? Eu dizia, minha gente, não tem nem 4 anos, que é isso? Não tinha nem 2 anos que nós estávamos na Comissão de Assuntos Econômicos batendo no Armínio Fraga. Vocês vão botar um banqueiro. E o pior, que a indisciplina que me colocou no Conselho de Ética, só relembrando, foi porque eu não quis votar no Sarney. Na verdade, a gota d'água foi o voto da reforma da Previdência. Mas o que me levou até lá foi porque eu não aceitei votar no Sarney, né? Como eu também não aceitei votar no ACM, e aí criou uma guerra entre nós muito grande. Então, foi não votar no Sarney, porque vocês devem lembrar, é por isso que é difícil, né, ter a chamada ética na política, né? Não sei se vocês lembram que a líder do governo Lula no Congresso Nacional era a Rosiana Sarney, e eles trabalharam muito para garantir que fosse, né? Então, quem era o líder do governo Fernando Henrique era também o líder do governo Lula, que era o Romero Jucá. Aí eu digo, minha gente, é um pouco demais para mim. Senadora, vamos com calma, assim, deixa eu só puxar. Além da dança dos nomes, dos acordos políticos os mais espúrios, vocês ainda vão fazer isso, né? Entrega a política econômica para o 6º maior conglomerado financeiro do mundo sem pedir desculpas, não. Você quer mudar, muda os planos, está tudo muito bem. Agora diz a opinião pública, olha, eu errei. Qual é o problema de dizer isso? Eu errei, não devia ter feito isso. Achei que a administração era diferente. Mas você fazer de conta, né, que não teve uma história e depois você continua fazendo no governo do seu adversário político como fazem hoje, né? Então, mas faz parte. É por isso que eu digo que eu não guardo nenhuma mágoa nem rancor. Eu acho que ser testada na política é uma coisa maravilhosa, porque você olha para você mesmo e se pergunta, será que eu penso mesmo isso? Eu defendia mesmo isso? Ou era só o discurso vazio, né? A indignação mentirosa, o elevar da voz do faz de conta apenas para colocar a minha possibilidade política no poder? Então, foi muito doloroso, eu paguei um preço altíssimo depois, porque eu fui perseguida de forma implacável, por isso que eu perdi todas as outras eleições, perseguida de forma implacável, mas senadora, deixa eu voltar não tem como trocar. Deixa eu voltar para um aspecto mais teórico, assim, né? O Brasil, ele tem raízes muito conservadoras, muito autoritárias e muito patrimonialistas, né? E isso sempre se refletiu no nosso Congresso, se reflete até hoje. Sempre. E o Congresso tem esse poder todo que a gente vê hoje, sempre teve, né? Foi muito poderoso o nosso Congresso, e inclusive ele pode até sequestrar, entre aspas, a própria presidência da República. Então, assim, eu queria saber da senhora o seguinte: no nosso presidencialismo de coalizão, a senhora acha possível que um presidente seja eleito e que, inevitavelmente, ele não caminhe para o centro,
devido a essa conjuntura toda? Porque eu acho assim, às vezes eu penso que para mudanças estruturais mais fortes, mudanças progressistas, o melhor seria ficar na base e tentando fazer bancada parlamentar bem forte, né? Porque às vezes o presidente também ele pode chegar e virar refém, né? O que a senhora acha? Peraí, antes da senadora Sim. responder, desculpa, é porque eu quero retomar uma entrevista que a senadora deu quando foi candidata no Roda Viva, o pessoal fez essa pergunta, Lívia, mas do modo assim, eles quase obrigaram a senadora a falar assim, não, a gente precisa de comprar mesmo esse pessoal para governar. Eles ficaram martelando eu não faço isso não, olha, eu fiz a pergunta muito Tem Não, nada, sim. não, mas é porque, veja só uma coisa, primeiro que é uma pergunta necessária. Sim. Na verdade, é uma pergunta necessária, porque você olha o Congresso Nacional, as escolhas que a população faz, né, porque ninguém foi para lá porque um disco voador pulverizou, as pessoas foram para lá porque foram eleitas. Existe muito isso mesmo, né? Não tem necessariamente uma chamada lógica formal entre quem você escolhe para governo, para Senado, né? Ou para o que quer que seja. Não necessariamente você escolhe o mesmo projeto. E isso tem muitos problemas, né? Eu só assim, para mim é o seguinte: quando você vai para a presidência da República, você se compromete com determinados temas. Certo? Então, todos esses temas que você se compromete, não está dizendo, até porque não é legal fazê-lo, você roubar. Então, roubar os cofres públicos, entregar a administração pública ao banditismo político para manter uma base, uma maioria calada no Congresso Nacional, então tem que ser um outro plano que não é o plano pelo qual você se comprometeu. Se você se compromete, por exemplo, em melhorar a eficácia e resolutividade na área da saúde, qual é o parlamentar que vai ser contra isso lá? Qual é o parlamentar que vai ser contra você garantir mais recursos para a área de saúde, independente do parlamentar e de qual estado? Nenhum parlamentar vai ser contra isso. Não vai. Se você vai dizer assim, olha, eu quero melhorar, aumentar o número de vagas nas escolas, eu quero garantir 100% de acesso na educação infantil, eu quero melhorar os recursos para a educação de jovens e adultos, o ensino médio, o ensino profissionalizante. Qual é o parlamentar que vai dizer à sua base que é contra melhorar a situação da educação e da saúde? Qual é o parlamentar que vai ser contra quando você diz assim, olha, eu quero melhorar as condições objetivas de vida da juventude, para que a nossa juventude não seja usada como mão de obra escrava do narcotráfico, do crime organizado. Então, eu entendo que é de fundamental importância que as nossas crianças elas tenham os 2 horários na educação, o nosso jovem, todos os bairros com vulnerabilidade social, eles tenham as casas da juventude, eles têm uma escola de música, de esporte, de inserção produtiva, de capacitação profissional e de inserção produtiva. Qual é o que vai ser contra isso? Não é. O problema é que se precisam de maiorias no Congresso Nacional para a bandidagem reinar. Se precisa de maiorias no Congresso Nacional, maioria silenciosa, nenhuma dessas maiorias construídas às custas da distribuição de cargos, dinheiro de emenda, roubalheira, dinheiro de banco público, nenhuma dessas maiorias foram construídas para viabilizar projetos de interesse da sociedade. Todas as maiorias silenciosas que foram construídas eram justamente quando os governos queriam fazer coisas com as quais eles não se comprometeram politicamente no processo eleitoral. No mensalão do governo Fernando Henrique, nas privatizações dos setores estratégicos, no governo Lula e Dilma, que privatizaram setores estratégicos, que privatizaram a água em terra indígena, que fizeram reforma da Previdência quando eram contra a reforma da Previdência. Por isso que o mensalão, tanto do governo Fernando Henrique como do governo Lula, eram todos vinculados à aprovação de projetos que não se coadunavam com os compromissos assumidos eleitoralmente. Portanto, alguém vai dizer que eu sou um marciano, essa mulher é totalmente doida, como é que ela diz que se pode
construir, né? Não precisa de maioria no Congresso Nacional. Então, eu entendo que maiorias construídas apenas para silenciar determinados setores do Congresso Nacional, quando você quer viabilizar alguma coisa com a qual você não se comprometeu politicamente. Somente isso. Então, eu acredito que é possível viabilizar uma administração pactuando com setores sociais e conseguindo aprovar determinadas coisas no Congresso Nacional. Eu, sinceramente, acredito nisso. Senadora, mas às vezes parece que, pelo menos naquela entrevista, apareceu isso, né? Parece que a senhora governaria sozinha, pelos argumentos que a senhora falou aí. Por quê? Porque a gente também, no presidencialismo de colisão, a gente compartilha o poder, né? Você pode compartilhar políticas públicas, né? No Ministério X, tal. E claro, e você não pode... Né? Claro, mas, claro, mas uma coisa é... Porque, veja só uma coisa, a administração pública, o que é que ela acontece? Hoje não, porque na minha época não tinham essas chamadas emendas de execução obrigatória. Né? Na minha época não tinha, hoje tem. Então, o que era que acontecia? Por exemplo, eu só colocava recurso para você ver como o executivo, na hora dele liberar o recurso, ele não liberava o recurso conforme a importância da obra. Ele liberava o recurso conforme a posição do parlamentar. Então, eu colocava recursos para a área da saúde, a área da educação, eu não tinha nenhum prefeito quando eu era senadora, então eu colocava os recursos até com base no perfil epidemiológico daquela região. Era uma região que tinha muita doença de Chagas, então eu colocava as emendas para viabilizar construções de habitação, porque são mecanismos fundamentais para isso. Tinha muito problema em relação à mortalidade infantil, então eu colocava emendas relacionadas àquilo. Nenhuma das emendas eram executadas. E isso ficava o quê? Criava no imaginário popular, a Heloísa é aquela que fala e não faz nada. Eu dizia, minha gente, era preciso que eu não tivesse um neurônio funcionando para poder não fazer nada. E aí, quando chegava no processo eleitoral, o que é que acontecia? A população dizia, não faz nada, não coloca emenda, não consegue viabilizar o hospital. E se eu, para completar, como eu não ia lá fazer a propaganda, né, do recurso que veio, porque o recurso não era meu, era do povo, e eu entendia que era deseducativo politicamente fazer isso, então vira proscrita da política. Você está entendendo? Então, entendi. Eu entendo que é possível. Eu entendo que comprar parlamentar é algo assim. Por isso que é difícil, para mim é difícil aceitar. Ora, tem lá como cláusula pétrea constitucional a independência entre os poderes. E como é que aquilo que é cláusula pétrea constitucional, que não pode ser alterado nem por uma proposta de emenda constitucional, como diabos é que você coloca no imaginário popular que você tem que comprar parlamentar para ter maioria? Olha só, né, a falta de lógica. A Constituição, que é tão celebrada para algumas coisas, ela diz que é cláusula pétrea constitucional, independência dos poderes. Mas é harmonia, né? Tem harmonia. Sim, mas como se constrói a harmonia? Como se constrói a harmonia? Comprando o parlamentar com mensalão, comprando o parlamentar, distribuindo, dando a um bandido a gestão de um BNDES para que ele libere recurso público para os empresários que vão roubar os financiar cofres públicos para pagar a propina, né? Então não é. Então quer dizer que não pode ser republicano? Não, eu acredito que pode sim. Qual é o problema de você viabilizar determinadas ações de saúde e de educação e o parlamentar vai dizer que vai tudo bem, vai ficar bom para mim porque o recurso da educação não liga. Agora, o que não pode é confundir a harmonia entre os poderes com fatiar a administração pública para beneficiar aqueles que vão se calar se você estiver roubando na administração pública. Então, alguém pode olhar e dizer, isso é um sonho, isso é impossível, mas a vida é assim, entendeu? Então, existem algumas pessoas que acham que não necessariamente o caminho mais fácil. Você pega o BNDES, tá,
Então, por que é que não pode ir para o BNDES? Por que é que um banco público, nós temos os 3 bancos públicos, por que é que eles não podem ser utilizados para viabilizar a dinamização da economia, a geração de emprego e renda, os investimentos no setor público, que são investimentos essenciais para a vida da população, especialmente a população mais vulnerável economicamente, socialmente e ambientalmente, porque sempre os 3 andam juntos, né? Então, por que é que não pode ser isso? Então, por que é que você tem que entregar? Você pega lá o bandidão da política, você entrega o BNDES para ele, entrega o Banco do Brasil para ele, entrega a Caixa Econômica Federal para ele. Onde é que está escrito isso? Aí depois Onde isso significa harmonia aí depois entre os acha poderes? aí depois acha 51 milhões em malas de dinheiro, né? Pois então, pronto, exatamente. Aí você entrega, né? Você entrega e se beneficia disso. Aí depois vai mostrar um certo sustinho. Não, então é aí que mora a tal da ética seletiva, né? Então, quando depois você vai encontrando essas coisas, aí depois você vai vendo a empresa que ganhou uma licitação e que pagou 30%, 10%, 40% de propina para o candidato, que era o candidato do governo que ele estava representando. Então, tem gente que acha isso natural. E essas coisas, elas vão sendo tão repetidas entre governos e governos e governos, que a população começa a achar normal. É por isso que existe uma banalização do banditismo político. A população acha normal, entendeu? A população acha normal vender o voto, a população acha normal que você troque voto por telha, por emprego, por financiamento do BNDES, por propina. As pessoas vão achando normal isso, entendeu? Então, isso está de tal forma inserido no ambiente político que a população acha que isso é normal fazer assim. É Contamina normal toda a você... sociedade. Claro, é normal você entregar um banco ao seu amigo político, que vai liberar recurso para o seu amigo político, que vai pegar propina para financiar a sua campanha. Então, as pessoas começam a achar isso normal, entendeu? Então, isso é péssimo, né, para qualquer sociedade, e as coisas que têm a ver com a coerência, elas vão sendo deixadas de lado, né? Então, é como se fosse a coerência na política, é como se fosse incompatível para a política. Isso aqui é um desafio gigantesco, né? Então, a coerência política é incompatível com a política, a honestidade é incompatível com a política. Então, isso cria no imaginário popular coisas extremamente dramáticas, né? Então, eu entendo que que a harmonia entre os poderes ela pode existir. Uhum. Eu entendo que você pode, né, disputar no imaginário popular alternativas. Eu entendo que você pode viabilizar um governo onde compartilhar a administração pública e promover a harmonia não seja retalhando um governo pelos mais medíocres interesses pessoais, grupais ou políticos. Eu entendo que é possível fazer isso. Senadora, vamos avançar um pouquinho. Pois com as horas também. Eu tomando o tempo de vocês também. Não, imagina. Eu falei, já estou olhando vamos avançar na sua história. Das nossas reuniões daqui a pouco. Seguinte, a senhora passou por tudo isso, né? A saída do partido que a senhora entrou muito nova. Como foi a experiência de criar o PSOL depois de quase 20 anos no PT? O que a senhora tinha em mente, quais as expectativas e o que foi alcançado, na visão da senhora, lógico, e o que não foi? Como a senhora saiu da experiência do PSOL também? Para mim, assim, eu tenho grandes amigos lá, né? Há uns 10 dias a gente reuniu também com a Luciana, né? Com pessoas que foram muito preciosas na minha vida e que continuam sendo pessoas muito preciosas. Eu sempre desejo muito boa sorte para elas. Mas, assim, tem momentos na vida, né? Existem determinadas questões que são chamadas de pactos fundacionais. Os pactos fundacionais, eles incorporam determinados elementos filosóficos, né?
para algumas pessoas considerados religiosos e para outras pessoas considerados filosóficos ou ideológicos, que você entende que, num pacto fundacional, nenhum congresso pode alterar. Então, nós tivemos uma determinada experiência, né, onde eu entendi que apoiar, né, que nós nascemos como um abrigo para a chamada esquerda socialista. Então, a partir do momento, apoiar o PT, na época, para mim era incompatível, porque eu entendia que nós tínhamos nascido a partir do momento que identificávamos uma traição à esquerda, uma traição de classe, e entendíamos que isso era incompatível, além de outras questões relacionadas ao Pacto Fundacional. Então, eu saí, fui ajudar na construção da rede. Isso é sempre visto com estranhamento, por quê? Né? Porque as pessoas dizem assim, mas você só gosta de começar do zero, né? Quando o PT chega no poder, você podia ser ministra, podia ter todas as emendas, aí lá vai você brigar por uma questão de coerência. Aí depois você está no outro partido, quando já está tudo bem, aí lá vai você começar do zero de novo, coletar a assinatura, porque eu entendi que era importante que Marina, que eu entendo que é a maior representante do debate da sustentabilidade no Brasil, eu entendia que era de fundamental importância que ela pudesse ter uma estrutura partidária que pudesse disputar o processo eleitoral. Então, é a vida, é assim, né? Quando você entende que você está sendo testado na sua coerência, então você vai lá, rompe e recomeça. Então, faz parte da vida. Então, eu tenho muitos amigos, do mesmo jeito que eu tenho inimigos que me perseguem de forma implacável no PT, eu tenho grandes amigas e amigos queridíssimos lá, né? Assim, às vezes a gente até evita, né, fazer determinados debates políticos, mas os respeito profundamente. Então, do mesmo jeito que eu sei que tenho inimigos implacáveis lá, que me perseguem, que não bastam me derrotar, querem me aniquilar politicamente, eu tenho grandes amigos lá também, né? Então, mas a gente está conversando sobre circunstâncias, né, específicas da vida, do passado, né? E do mesmo jeito que a gente continua lutando com todas as forças em relação ao governo Bolsonaro, né? Que é a maior demonstração, eu digo sempre, que ele se comporta, ele e o vice, como soldados covardes e sem honra, que deixam os feridos para trás. Eu não tenho dúvida, do ponto de vista epidemiológico, que nós poderíamos não salvar todos, porque, infelizmente, né, com base até no que foi estabelecido no diagrama de Paris, né, existem os assintomáticos, mas que transmitem, os casos leves, os casos moderados e os casos graves e críticos estão em torno, né, de 5% a 6%, 7%, mas eu não tenho dúvida que seria possível nós termos salvado mais vidas. Eu não tenho dúvida que o governo federal podia ter usado o grande exército, que é o Sistema Único de Saúde, a atenção básica, né, que vai desde os programas de estratégia de saúde da família, mesmo quando não os tem, que tem também os agentes de saúde, mas tem as unidades básicas de saúde, lá você tem, né, o cadastro de todas as pessoas que já buscam os serviços com diabetes, com hipertensão, todos aqueles casos graves, né, as comorbidades, tudo você podia ter feito e não foi feito absolutamente nada, nem em relação à questão dos insumos, nem em relação à questão das vacinas. Nós poderíamos, sim, estarmos entre os primeiros países, né, a terem tido acesso às vacinas. Temos plataformas de tecnológicas extremamente avançadas no Brasil, na Fiocruz, no Butantan. Então, é inaceitável, né? Hoje a gente está analisando o boletim epidemiológico, né? 470 mil óbitos, e eu sou daqueles da área da saúde que entende que um único óbito por causa evitável tem que causar horror à humanidade. Um único caso. Imagina tantos os outros casos, além das sequelas, das pessoas que estão... Porque desde o início eu dizia, olha, pós-infecção viral, o vírus tem preferência pelo sistema nervoso central, todos os casos que têm que ser acompanhados, sequelas gravíssimas, respiratórias, Guillain-Barré, tantas e tantas coisas, né, que, infelizmente,
nada foi feito, absolutamente nada foi feito do que poderia ter sido feito. Então, é como você entra numa guerra, né, conduzido por soldados covardes e sem honra, que deixam os feridos para trás e abrem mão do exército mais preparado para fazer esse grande combate. Então, vamos ver, senadora, é inaceitável. Vamos ver se nessa guerra aí haverá julgamento, né? Já haverá um tribunal aí penal internacional para apurar esses crimes contra a humanidade. Mas, assim, a gente vai abordar isso em instantes. Eu só queria combinar com a senhora o seguinte, eu queria fazer um pinga-fogo super rápido. Eu vou falar o nome de um... Desculpa aí um pouquinho, porque esse pedacinho eu não ouvi, porque eu tirei o fone, porque eu bateria. Então, eu acabei tirando para continuar. Está ouvindo agora? Agora estou. Está ouvindo? Tá. A gente corta esse pedaço, não tem problema não. Começa a pergunta do começo, Caio. Só um pouquinho, o áudio da senadora, acho que ficou um pouquinho mais baixo agora. Foi? Fala alguma coisa, senadora, por favor. Realmente porque eu mudei. Eu fiquei tá. A gente aumenta o volume, então, a gente aumenta o volume depois dessa parte, tem problema. A gente ajusta. Senadora... Então, sim, aí você estava começando a dizer da história do tribunal, né? Você achava que... Isso. A gente vai conversar ainda sobre. Eu queria saber a opinião da senhora sobre isso. Mas antes, eu queria combinar um pinga-fogo. Ou seja, eu quero falar o nome de alguns presidentes, principalmente os mais recentes, e aí eu queria da senhora uma palavra, uma frase. Pode ser uma frase, 2 frases no máximo, algo assim que resuma, na visão da senhora, aquela personalidade política. Pode ser chatinho, mas os ouvintes adoram esse pinga-fogo. Então, eu só não estou muito disciplinada em fazer isso, viu? Porque estou muito disciplinada, já que está explicando tudo, né? É por isso que, às vezes, quando eu vejo quem é da área da saúde que está numa CPI e que as pessoas dizem responda só sim ou não. Eu acho que se eu estivesse lá, eu dizia, cretina, eu não posso responder só sim ou não, porque tem toda uma formulação para dizer, né? Porque quem da saúde quer sempre ficar lá explicando, olha, mas esse fármaco faz aquilo outro e tal. Então, eu sou meio disciplinada para esses pinga-fogo, mas vou tentar ser disciplinada. Tenta que depois, se puder, a gente explica mais, mas vamos tentar captar a essência. Começando por Fernando Collor de Mello. Rapaz, para mim é um bandido da política, e para mim foi uma tristeza ver Lula e Dilma movendo mundos em Alagoas para eleger o senador para poder me derrotar. Podiam ter usado uma outra pessoa lá do PT ou de qualquer outro partido, né, para me derrotar, mas me derrotaram justamente apoiando o Collor. É uma tristeza, né? Então, ser bandido da política para derrotar uma militante de esquerda é duro de ver. Itamar Franco. Itamar, eu já quero explicar, né, essas coisas, mas o Itamar era, veja só uma coisa, embora ele tenha sido, né, o vice daquela experiência de farsa política que foi a eleição, né, do Collor, mas o Itamar ele teve uma grandeza de fazer um debate com o governo federal em relação a um tema que era importantíssimo à época, que era o problema da dívida de Minas. Então, foi, na verdade, ele já tinha sido o primeiro governador a fazer esse enfrentamento e ele conseguiu fazer esse debate do ponto de vista econômico em relação à dívida pública brasileira, né? Então, eu me lembro muito desse episódio dele à frente da presidência da República. Fernando Henrique Cardoso. Vendilhão da pátria. Luiz Inácio Lula da Silva. É horrível quando você diz isso, porque você não sabe nem como é que vai ser o próximo segundo turno, né? Tomara que a gente não viva um dilema desse, né? Porque é um farsante, né? Infelizmente, alguém vai dizer, mas está vendo, vai fazer o jogo do Bolsonaro. Eu não faço jogo de ninguém. Não faço mesmo, né? Agora, para mim, é um traidor da esquerda socialista. Infelizmente,
pelos crimes contra a administração pública que cometeu. Muitas pessoas têm a ousadia de dizer gente de esquerda é bandido e é ladrão, né? Em função de todos os crimes que ele patrocinou na administração pública. Então, além de trair, além de patrocinar uma traição de classe, né? Porque nunca o capital financeiro ganhou tanto dinheiro e nunca foi tão amortizada, assim, tão adormecida a luta social, justamente pelo papel que ele cumpriu, e criou isso no imaginário popular, né? Que é uma tristeza para todos nós que somos de esquerda vivenciarmos uma experiência como essa. Dilma Rousseff. Mas eu, na verdade, eu não convivi com Dilma, né? Eu não convivi com ela, porque na época que eu era do PT, ela não era do PT, ela era acho que ela era do PDT, no Rio Grande do Sul, já era uma grande militante. Mas eu não convivi com ela, não convivi. Já vivenciei, já acompanhei ela, eu não tinha mais mandato, já acompanhei ela como presidente da República e patrocinando realmente, assim, promoveu a privatização da água em terras indígenas. Então, do ponto de vista ambiental, eu tenho uma crítica duríssima a ela em função do que aconteceu. E acabou sendo também, já essa transição no governo Dilma, acabou levando, no governo Lula para Dilma, que acabou levando à saída de Marina do governo federal, né? Na época ela ainda era ministra. Sim. Michel Temer. O vice querido da Dilma e do Lula, né? Um farsante, né? Você vê como se escolhe as coisas, né? Olha se isso é harmonia entre poderes. Bolsonaro. Um soldado covarde e sem honra que deixa feridos para trás. Então, quem vivenciou, quem aprendeu da vida, como eu aprendi, numa militância política, que a gente diz assim, que o soldado com honra é aquele que não deixa nenhum ferido para trás. Então, tanto ele como o vice, o cínico vice dele, são dois soldados covardes e sem honra que deixam os feridos para trás. E que pior, né? Porque fez toda a campanha se dizendo um patriota e é um vendilhão da pátria, né? Porque tudo aquilo que os outros foram fazendo, ele continua também, vendendo o que é estratégico para o país. Qualquer país que queira ser uma pátria, independente do nome que a essa pátria, soberana, justa, igualitária e fraterna, ideologicamente a gente der, mas para ser uma pátria, para ser uma grande nação, não pode ser vendendo o que é estratégico para o país. Então, para completar, além disso, ainda passou a campanha todinha se apresentando como patriota e é um vendilhão da pátria, como todos os outros foram naquilo que é estratégico para um país ser uma grande nação. Senadora, e esses feridos e mortos deixados para trás são o principal argumento para a gente ter a CPI hoje da pandemia, né? Eu queria saber o que a senhora está achando da condução da CPI. A senhora como política, lógico, e como epidemiologista também. Assim, eu sempre defendo a existência das comissões parlamentares de inquérito, porque mesmo existindo a possibilidade de outros procedimentos investigatórios nas comissões de fiscalização e controle, mas a única ferramenta, né, objetiva, até técnica, que traz para si prerrogativas das autoridades judiciais e que, portanto, pode quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico, pode ter acesso a documentos considerados sigilosos, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ela é a principal ferramenta de fiscalização, monitoramento e controle, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, claro que tem coisas que eu ajudo o Randolph, né? Ele é um brilhante parlamentar, é muito estudioso, mesmo não sendo da área, né? Então, tem coisas que você analisa, que você acha, né, exemplos de ética seletiva, e tem coisas que são importantes mesmo. Então, para mim, o mais importante da Comissão Parlamentar de Inquérito
é que ela realmente possa mostrar à população brasileira, através dos mecanismos de monitoramento, de fiscalização, de controle, de acesso aos dados que são relevantes na área da saúde, ela possa mostrar, e ela tem um instrumento, enquanto ferramenta técnica, além de política, para fazê-lo. Nós, da área de epidemiologia, não temos dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, do que é que podia ter sido feito, do que não foi feito, e a Comissão Parlamentar de Inquérito pode mostrar isso. Então, eu entendo que é uma comissão importante e que talvez seja a ferramenta política, vai parecer precoce da minha parte dizer isso, mas ela pode ser a ferramenta política que estabelecerá as bases que são necessárias, inclusive para enquadrar o presidente em crime de responsabilidade. Eu entendo que ela é precoce da minha parte dizer isso, mas eu entendo que, se ela quiser, ela poderá, através das prerrogativas que tem, ela é uma ferramenta técnica, jurídica, independente de ser política, para enquadrar o presidente da República naquilo que ele deve ser enquadrado em crime de responsabilidade. Senadora, E que isso seria, claro, ao fazê-lo, seria um mecanismo importante, independente de qualquer disputa política, seria um mecanismo importante e fundamental de abertura do processo de interrupção de mandato, que é o impeachment. Senadora, a gente está no avançado de junho de 2021. Tem analistas aí que sempre erram, claro, mas eles dizem que o timing do impeachment acabou completamente, mantendo tudo ou mais constante devido a essa questão do timing. Há possibilidade do Brasil sair dessa polarização em 2022? Mas eu sinceramente espero que sim, né? Eu sou, como porta-voz nacional da rede, não posso dizer a posição que nós vamos tomar, porque nós não temos a posição ainda, né? A rede vai vivenciar a sua batalha de vida ou morte na superação ou não da cláusula de barreira. Uhum. Nós esperamos a cláusula de barreira na última campanha, temos só uma deputada federal, embora seja uma grande deputada federal, e que para nós é uma questão de honra reeleger, né, a primeira mulher indígena, Joênia Wapichana, mas eleger 11 deputados federais, né, deputadas e deputados federais, qualquer analista de plantão vai nos olhar e dizer que é impossível. Aí eu sempre brinco, pegando uma frase da infantaria. Na infantaria diz: o difícil a gente faz, o impossível a gente tenta. Aí eu digo: o difícil a gente faz hoje, o impossível a gente faz amanhã mais fácil. Então, é uma tarefa nossa ultrapassar a cláusula de barreira, além de contribuir do ponto de vista da disputa do projeto programático para a presidência da República. Nós não sabemos ainda se teremos candidatura própria. A maior liderança da sustentabilidade do nosso partido, que é Marina, nós esperamos muito que ela esteja presente em alguma chapa presidencial. Se isso não for possível, nós esperamos, né, contribuir com o que nós fizemos na eleição passada, que é aquela plataforma de propostas para o Brasil. Nós estamos atualizando ela. O Zé Gustavo está na fundação. Nós vamos atualizar essa plataforma de propostas para o Brasil, até porque tem o ano passado da pandemia, tem esse ano da pandemia, então tem questões relacionadas às áreas de políticas sociais, econômicas e ambientais que têm que ser atualizadas do ponto de vista das metas, né, e do projeto estratégico para o Brasil, que a gente tinha feito com uma pandemia de 2 anos, nós temos que alterar determinadas metas. Nós estamos fazendo isso com os 18 eixos estratégicos para a construção do Brasil sustentável. Então, nós queremos contribuir com isso. A nossa prioridade é ultrapassar a cláusula de barreira, não é nem pela questão do fundo partidário, porque nós não temos fundo partidário, mas não é por isso. O grande problema para a gente é não ter acesso ao horário eleitoral. Isso é muito dramático para a gente, não ter acesso ao horário eleitoral é quase que uma clandestinidade política, porque todos os outros têm, porque se fossem todos pela internet, tudo bem, mas não é, né?
têm horário eleitoral, podem participar dos debates e nós não podemos fazê-lo, é algo muito difícil para a gente. Então, ultrapassar a cláusula de barreira, reeleger Joênia e eleger deputados federais, é mais importante do que qualquer outra disputa. A senhora vai disputar eleição para deputada federal? Estamos trabalhando todas essas possibilidades. Eu já avancei mais um pouquinho. Eu fiquei imaginando aqui uma chapa Marina e Heloísa, hein? Imagina uma chapa duplamente feminina. Já passou isso na cabeça da senhora, não? Nós estamos conversando com outras pessoas também. A gente tem a obrigação de dizer, né? Nós temos constituído um grupo de atividade política que a gente tem conversado com o PDT também. O PDT já tem a candidatura do Ciro. Na verdade, eu compreendo que, independente de todos os defeitos que ele ou eu ou qualquer um tenhamos, mas eu entendo que a única candidatura que até o momento tem apresentado um projeto para o Brasil, seja do ponto de vista econômico, seja em relação a políticas sociais, políticas públicas, políticas econômicas, a única candidatura, porque os outros acho que não é preciso, né, apresentar candidatura. A única candidatura que tem apresentado uma proposta para o Brasil tem sido realmente a candidatura do Ciro. Então, isso não quer dizer que nós estejamos apoiando o Ciro. A gente pode apoiar o Ciro se o programa que ele apresentar se coaduna com o nosso programa, ou ter candidatura própria, ou liberar a nossa militância, né, e priorizar o que é o nosso combate de vida ou morte, que é a campanha de deputadas e deputados federais, exceto no Amapá, que nós vamos ter a candidatura ao governo de Randolph, e no Espírito Santo, que teremos a candidatura do Aldifas. Fora esses dois estados, em todos os outros estados, a nossa prioridade não será governador nem senador, nem deputado estadual, exceto onde nós temos para reeleição. A nossa prioridade será deputados federais. Então, com base nisso, nessa atualização do programa, nós estamos trabalhando quem iremos apoiar ou se iremos liberar a nossa militância nacionalmente e trabalhar isso de uma forma clara, transparente para a população de uma forma geral, porque não nos damos o direito de sermos mercadores de ilusões. Então, deixamos claro que nós precisamos ultrapassar a cláusula de barreira para não estarmos na clandestinidade no horário eleitoral. Ultrapassar a cláusula de barreira significa eleger deputados federais, excetuando os dois estados, e vamos intervir também pelo programa na discussão da candidatura presidencial. Então, se nós já tivéssemos alguma definição, eu diria logo, porque eu não gosto desses falsos mistérios na política, diria logo, né, como é que nós estamos trabalhando. Então, hoje, nós temos trabalhado durante esses últimos meses no debate programático com a candidatura do Ciro. Se Marina está na chapa, se Marina será candidata, se o programa apresentado por alguma candidatura se coaduna com o nosso ou não, nós tomaremos nossa decisão política. Mas, até o momento, nós estamos trabalhando muito nas chapas de deputadas e deputados federais. Certo. Caião, vamos chamar a senadora para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. Senadora, esse é o Momento Jânio Quadros, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como a senhora bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por bilhetinhos escritos à mão, né? Qual que é a proposta? Que a senhora se imagine hoje, junho de 2021, Heloísa Helena, como presidente do Brasil. E que a senhora escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, uma oferta de cargo no seu governo, um pedido de socorro, qualquer coisa. E, claro, a senhora vai ter que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. Isso. Todo mundo que vem aqui no Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete, e a gente afixa todos esses bilhetes no nosso site que a gente está construindo. Isso é engraçado.
interessada. Diga aí. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, sim. é a senhora que vai falar, dar o recado. A senhora estava pensando? Eu é quem tenho que dar um A recado para senhora alguém? é a senhora é Isso. presidente do Brasil A hoje. senhora é presidente. Isso, a senhora vai escolher uma pessoa e vai mandar um recado para ela. Então, mesmo que eu não fosse presidente, mas se Marina Silva fosse presidente do Brasil, eu ficaria muito, muito honrada e muito feliz de ajudá-la na tarefa. Não, mas a senhora é a presidente, então a senhora pode chamar a Marina do seu governo, mas a presidente é a senhora. Eu acho que eu nunca chegaria à presidência da República, porque eu sou dura demais no mundo da política. Mas se eu chegasse lá, com certeza ela seria ministra do Meio Ambiente. Tá certo, senadora. Bom, vamos encerrar. Senadora, gostei demais. Muito bom, muito bom. Agradeço em nome de toda a equipe. Todo mundo ficou numa expectativa muito grande. E, assim, com todo o nosso debate aqui, eu fui percebendo, enquanto a senhora estava falando, enquanto o Caio estava perguntando, o tanto que o debate político no Brasil caiu de nível, né? E isso já é muito grave quando a gente está vivendo tempos de paz, e é muito, muito mais grave ainda quando a gente está num momento de tensão como esse. Então, assim, o que eu desejo para a senhora, como guerreira que é? Eu te desejo muito esforço, muito bom combate e muita conciliação também em torno do que realmente vale a pena. E o seguinte, como a gente disse para a senhora, o nosso último convidado foi o senador Pedro Simon, né? E o que eu fiz? Eu peguei um trecho de uma parte que ele fez a um discurso da senhora de 24 de abril de 2001, ou seja, tem 20 anos. Ele fez essa parte, eu achei muito bonito, era um momento ali de muita tensão sobre cassação de mandato, e aqui eu quero ler as palavras algumas, né? Algumas palavras do senador para a senhora, que é o seguinte, abre aspas. Há muito tempo, Vossa Excelência era uma figura que desafiava a tradição deste Senado. Mas posso dizer a Vossa Excelência que, por onde ando, por esse Brasil afora, é impressionante o respeito e a admiração que as pessoas têm por Vossa Excelência. As pessoas se sentem representadas por Vossa Excelência. É a sua maneira de falar, de ser sincera, espontânea, de apresentar o que é, sem meias palavras. Principalmente agora, em que a TV Senado chega a milhões de lares deste Brasil, Vossa Excelência é a nossa artista de televisão, que todos veem, a que todos assistem e de quem todos gostam. É evidente que Vossa Excelência, estando nessa posição, tinha de estar preparada para as agressões, viessem de onde viessem, fossem as causas que fossem. A causa não importa. A senadora Heloísa Helena tinha de ser atingida. Quem ela pensa que é? Vem lá do interior de Alagoas, agride, fala, bate na mesa, parecendo ser a dona da República. Viria de qualquer jeito. Acho que Vossa Excelência, no fim, já estava preparada. Neste ambiente de boate, azul, com estrela, de repente aparece Vossa Excelência com esse jeito de dizer que estamos errados e que Vossa Excelência está certa. E eu acho que Vossa Excelência está certa. Sou um admirador profundo e permanente de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência fala aqui, faço questão de ver o horário para assistir em casa, porque é melhor. Vossa Excelência, na televisão, debatendo, discutindo, expondo, faz com que durmamos acreditando que o Brasil vai ser melhor. Um beijo, senadora. Obrigado, senadora. Oh, que coisa linda. Oh, esse Simão é uma coisa linda, né? Você vê como eu tive, né, que oportunidade na minha vida, né, conviver com pessoas tão maravilhosas. Chega a ficar emocionada, viu? É lindo, né? Pessoas tão maravilhosas. E ele um guerreiro, né? Um guerreiro, né? Uma coisa linda. E muitos outros, né? Pessoas com as quais eu convivi lá, do mesmo jeito que eu convivi com pústulas políticas repugnantes, né? Convivi com pessoas da grandeza, né, moral
de nosso querido Pedro Simão, Jefferson Pérez, né? Gente maravilhosa, Marina, um monte de gente linda, maravilhosa. Então, obrigada, viu? Um beijão, tomara que esse rio de lágrimas em que navegamos todos passe e a gente possa se encontrar presencialmente também. Então, eu espero muito, Quero tomar um café com a senhora e lembrar lá do meu Jornal Nacional. Sim, viu? Então, um beijão para vocês, parabéns pelo trabalho. E se cuidem muito e coletivamente cuidemos de quem mais necessita, né? Então, um beijão. Muito obrigado. Muito obrigada pela generosidade democrática do convite. Um beijo. Muito obrigado, senadora. Muito bom falar com a senhora. Senadora, a gente está também, a última coisinha, a gente está pedindo para cada convidado falar uma música que ama, para a gente fazer uma playlist de todo mundo que já esteve aqui. A senhora pode falar para a gente uma música aí da senhora, que combina com a senhora, para a gente colocar nessa playlist? Teve um tempo que quando começou essa pandemia, né? Porque, na verdade, eu estou aqui no interior de Minas. Vocês não acreditam, coisa de vó. Porque o meu filho é concursado do governo estadual e não pode fazer home office. E a minha nora também, os dois trabalham. Então, minha neta estava só em casa, então eu vim cuidar da minha neta. Então, aluguei na rua onde eles moram para vir cuidar dela. E o ano passado, né, eu só ficava cantando aquela dança, admire-se um dia, um beija-flor invadir a porta da sua casa. Ah, é linda! Vital Farias, que é muito meu querido, ele, a Ju, a esposa dele, os filhinhos dele. Ele fez para mim uma música linda, Coração Valente. Na época que eu fiquei... Até foi muito lindo. Mas eu digo assim, eu devia... Tem um poema do Mário Quintana que diz assim, da primeira vez que me mataram, na primeira vez que me assassinaram, eu perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, cada vez que me matavam, foram levando uma coisa minha. E tem uma música, né, quando as pessoas, minhas amigas dizem que eu fiquei com um sorriso mais triste, aí eu canto aquela música, ando devagar, porque já tive pressa. Linda também. Sofri demais, já chorei demais. Então, as pessoas ficam impressionadas como eu ainda consigo rir, né? Embora eu seja elétrica e ande correndo, né? Mas a gente tem que levar o sorriso, porque já choramos demais, já sofremos demais, né? Então, que a coragem seja a nossa espada e que a esperança seja o nosso escudo nas batalhas duras que a vida impõe, né? Então, eu gosto muito dessa música, acho essa música muito linda. Vamos colocar as duas são belíssimas, então, na nossa playlist, todos os ouvintes estão convidados lá para conhecer. Gente, tem mais uma novidade também, senadora, que é o seguinte, o nosso colega Gabriel... Porque a minha infância tinha uma música, quando a gente conseguia, meu Deus, algum dinheiro para ir na padaria comprar pão, que era uma pobreza muito grande, aí tinha uma música que era uma música do Luiz Gonzaga, que eu sempre lembro da minha infância. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, que a noite já vem. Pega o teu braço. Linda. Brasil. Música linda, né, brasileira? Linda. As três estão na nossa playlist, pessoal. Confiram lá. Senadora, o nosso colega que trabalha com a gente, o Gabriel, ele, apaixonado pela senhora, a homenageou e colocou o nome da filha dele, né, de Elis Helena, em sua homenagem. Então, a filha aqui, dormindo lá no fundo, lá. Está dormindo lá. Senadora! É Elis Helena, mas assim, né, a pronúncia é parecida e o Helena vem justamente da inspiração para a senhora. Era pequeno e começava a acompanhar a política e foi a primeira pessoa que me marcou. E quando a gente fala dessas coisas da combatividade, da transparência, eu me lembro só de uma coisa que eu escuto muito e que eu me considero também, que é uma pessoa idealista. E sempre que alguém fala que eu sou idealista, ou que eu vejo alguém falando de idealismo, eu lembro da senhora, porque é isso, chega a comover, eu estou emocionado, porque assim, eu passei essa hora todinha escutando a senhora,
e renovando as esperanças que a gente tem nesse país maravilhoso. Eu, como filho de nordestino, também entendo muito das angústias que a senhora coloca, da sofrência do nosso povo, das lutas que a gente tem que travar para fazer desse país um lugar melhor. Então, mesmo com todos os percalços, a gente segue acreditando e possa saber que a senhora, onde estiver, a sua palavra chega e toca corações e ajuda a iluminar caminhos. Do fundo do coração. E dali a gatinha do cantinho. Olha, eu desejo para a minha o que eu desejo para minha neta, minha Júlia, que a vida seja suave. Né? Então, a gente lutar todas as batalhas para que a vida possa ser suave para as crianças de hoje, né? Então, com certeza. E quando eu fiquei sabendo que a mãe dela estava grávida, eu já tinha um desejo de ter uma menina por isso, porque eu falava assim, eu quero ter a possibilidade de ajudar no crescimento, da formação de uma pessoa que seja 10% do que essa mulher é, que transponha barreiras, que seja histérica mesmo, como os machos gostam de falar, que bata na mesa, que reclame, mas que imponha o olhar feminino, que traga o olhar feminino para o nosso mundo, que eu acho que esse é um dos pontos principais que faltam no nosso mundo, né? Nem no Brasil, é no mundo, o olhar feminino sobre as coisas, principalmente na forma de fazer política. Isso! A coragem como espada e a esperança como escudo sempre, porque eles podem roubar tudo, mas jamais poderão roubar a nossa coragem, a nossa esperança de fazer um país melhor e um mundo melhor. Coragem e esperança é a mensagem desse programa. Continue nos seguindo nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, Política ao 2, e nas plataformas de áudio em Política ao Quadrado. É isso. Um grande abraço! Beijo, gente! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.